A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Quero falar um pouquinho hoje a respeito da fé. E eu tenho uma palavra maravilhosa para você que tem passado por grandes dificuldades, você que tem se sentido frustrado porque não tem conseguido alcançar seus objetivos, você que tem permitido que a dor, o sofrimento, as dificuldades da vida, né, os percalços têm feito com que você seja paralisado na sua caminhada e feito com que você se mantenha no mesmo lugar. Sabia que quando nós tememos as dificuldades, sabia que quando nós não temos coragem de enfrentar as dificuldades, nós permanecemos no mesmo lugar onde nós nos encontramos, tanto no campo físico quanto no campo emocional? Por falta de coragem, as pessoas não alcançam outros objetivos na vida, não alcançam seus sonhos, não superam dificuldades e não saem do lugar, não conseguem avançar. E as pessoas, devido a tantas dificuldades, porque a vida é cheia de dificuldades, você sabe muito bem disso, não precisaria nem estar falando isso para você aqui. Devido a tantas dificuldades da vida, as pessoas acabam permitindo que essas dificuldades venham comprimi-las, venham oprimi-las, venham fazer com que as pessoas se sintam totalmente incapazes de seguir em frente. Olham para as dificuldades e não conseguem superá-las. Por causa do quê? Não por causa da capacidade em superá-las, porque Deus já deu essa capacidade para o homem. Eu vou mostrar para vocês aqui dentro da palavra de Deus, mas meramente pelo medo de enfrentar essas dificuldades. Nós não temos que temer as dificuldades. Você não tem que temer as dificuldades. Deus te deu um elemento muito poderoso para enfrentar as dificuldades. E esse elemento chama-se fé. A fé, ela move montanhas. A fé, ela produz milagres. Mas o principal milagre que Deus quer criar dentro de você é o milagre da tua mudança interna. É o milagre que faz com que você venha a ser transformado, mudado por dentro, de modo que você venha adquirir força para enfrentar a vida, força, coragem para enfrentar as dificuldades e passar lá do outro lado com o hino da vitória, como falam os cristãos dentro das igrejas. Bom, eu quero ler para vocês aqui uma palavra que se encontra em Marcos capítulo 9, versículo 23, onde Jesus ele responde para uma pessoa. Está escrito assim: ao que lhe respondeu Jesus: se podes crer, tudo é possível ao que crê. Olha que o Senhor Jesus Cristo fala que tudo é possível ao que crê. Então, quando a fé ela existe dentro do coração do homem, ele olha para as dificuldades com um novo tipo de olhar. Ele olha para as dificuldades com o olhar da fé. Ele olha para as dificuldades sem um olhar do temor, do medo, do receio. Ele olha para as dificuldades na certeza de que, se esforçando, ele pode passar do outro lado. Com fé, com confiança em Deus, principalmente na palavra do Senhor, ele poderá superar qualquer dificuldade e alcançar seus objetivos. Chegar até onde Deus, até o lugar onde Deus tem para ele, o lugar preparado que Deus tem para ele, porque Deus tem um lugar preparado para você, Deus tem um lugar preparado para mim, mas não pense que esse lugar preparado, que é um lugar logicamente bom, um lugar de vitória, seja aqui na terra, seja na eternidade, Deus sempre tem o melhor para nós. Não pensa que entre esse lugar e nós não vai haver percalços, não vai haver tribulações, não vai haver provações, muitas dificuldades a serem vencidas. Vai haver dificuldades a serem vencidas. Essas dificuldades não são dificuldades criadas por Deus, é isso que eu quero que você compreenda. São dificuldades naturais do próprio caminho. Mas as maiores dificuldades se encontram dentro do próprio homem, quando ele se entrega totalmente à incredulidade. Quando ele se entrega à incredulidade, ele passa a descrer de tudo. Ele não crê na sua força interior, ele não crê na força que Deus deu para ele, ele não crê na companhia de Deus sobre ele. Eu quero contar aqui um fato, uma história que Jesus fala, que na verdade é uma parábola que Jesus fala também em Mateus capítulo 17, versículo 20. Eu vou estar lendo o texto para você e através deste texto eu vou explicar para você como que é maravilhoso o poder da fé quando esse poder existe dentro de cada um de nós. Torna o homem totalmente vitorioso diante de qualquer situação. Você não quer ser vitorioso na sua vida? Você não quer aprender a superar suas dificuldades, a enfrentá-las cara a cara e superá-las? Eu vou contar um segredo para vocês também. Cada dificuldade que nós superamos na vida, nós crescemos um pouco mais. Cada luta que nós enfrentamos, que nós passamos na vida, nós nos fortalecemos cada vez mais e mais ainda, nós vamos adquirindo mais autoconfiança. Nós vamos adquirindo autoconfiança no poder que Deus entregou para cada um de nós. Olha o que está escrito aqui em Mateus capítulo 17, versículo 20. E ele, na verdade Jesus lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé.
Pois em verdade vos digo, agora preste atenção aqui, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, nada vos será impossível. O que será que Jesus estava querendo dizer sobre o grão de mostarda? Que se nós tivermos uma fé como o grão de mostarda, nada nos será impossível. Nós poderemos superar qualquer dificuldade, poderemos alcançar aquilo que nós desejamos, porque as dificuldades já não nos impressionarão mais. Olharemos sim para as dificuldades, elas são reais, elas existem, mas olharemos com as lentes da fé. Olharemos para as dificuldades e afirmaremos: eu posso vencer essa barreira, eu posso vencer essa montanha, eu posso vencer essas dificuldades, porque a palavra de Deus me garante essa vitória, a presença de Deus está comigo. Fé nada mais é do que você acreditar no seu potencial, no potencial, como eu frequentemente tenho dito aqui, o potencial que Deus entregou para você. Então vamos lá, entre várias interpretações, e todas elas estão corretas, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, os ensinamentos dela são infinitos. Da palavra de Deus você extrai muitos ensinamentos que vão te fortalecer. Entre tantos ensinamentos que já tiraram dessa passagem sobre a fé comparada com o grão de mostarda, eu vou aqui dar mais um ensinamento para você. O grão de mostarda, não sei se você já viu, o grão de mostarda de Israel, ele é tão pequenininho quanto um grão de areia. Eu já coloquei na palma da minha mão um grão de mostarda trazido por um missionário, certa vez que apareceu na igreja, né? Foi a uma igreja da qual eu era, e ele levou o grão de mostarda. É tão pequenininho, bem duro, assim como um grão de areia, tão pequenininho que é. Parece um pontinho preto na palma da sua mão, de tão pequenininho. Pois é, será que Jesus, quando falou que se a nossa fé for como o grão de mostarda, olha o que ele fala aqui: se a vossa fé, se tiverdes uma fé como um grão de mostarda, ou seja, semelhante a um grão de mostarda, se a nossa fé tiver a mesma propriedade, a mesma capacidade que o grão de mostarda tem, isso que ele está querendo dizer, então nada nos será impossível. Mas vamos lá, vamos voltar àquilo que eu ia te falar aqui. Será que Jesus também, entre tantas explicações que nós podemos tirar da Bíblia Sagrada, não quis dizer que o grão de mostarda, sendo tão pequenininho, quando ele é semeado na terra, nós sabemos, o próprio Jesus fala que quando semeado na terra, quando germinado e dentro do seu tempo, ele se forma uma grande árvore, ele se torna uma árvore muito grande mesmo, muito grande. Jesus falou: a ponto das aves do céu se aninharem em seus galhos com uma copa enorme. Ou seja, Jesus está falando que ele se torna uma gigantesca árvore, porque é isso que você pode se tornar, um gigante na presença de Deus, um gigante entre os teus amigos, entre os teus familiares. Você tem essa capacidade de se tornar tão gigante quanto um grão de mostarda. Mas, além de tudo isso, será que Jesus não está querendo dizer que o grão de mostarda, quando ele é plantado na terra, por ser tão pequenininho, a distância para ele germinar até a superfície se torna enorme, justamente pelo fato dele ser um grãozinho tão pequenininho? Será que isso também não é um ensinamento para cada um de nós? O que você está querendo dizer, pastor Edson? Estou querendo dizer que o grão de mostarda lá no subsolo, lá dentro da terra, para ele alcançar a superfície, né, e ele começar a germinar, ele tem que enfrentar um grande espaço, ele tem que enfrentar uma grande distância, proporcional ao tamanho dele. Proporcional não, devido ao tamanho dele ser tão pequenininho, aquela distância, que às vezes seria um palmo ou mais, para nós seria uma distância tão pequena, para um grão de mostarda que é tão pequenininho, é uma distância enorme. E ao subir, germinando, ele tem que enfrentar pedras, tem que se desviar de rochas, tem que enfrentar tantas dificuldades até chegar à superfície. Será que Jesus não está querendo nos ensinar que nós, se tivermos uma fé perseverante como o grão de mostarda, por mais que venhamos encontrar dificuldades para subirmos na vida, dificuldades para nos elevarmos acima do ponto onde nós nos encontramos, será que nós também não venceremos, não germinaremos, não nos tornaremos gigantes como a árvore do grão de mostarda, proveniente do grão de mostarda? Será que não é isso que Jesus também está querendo dizer nesta passagem, nesta parábola? Claro que é isso também. Claro que é isso também. E não é interessante que o grão de mostarda, ele tomou algo tão pequenininho como exemplificação para cada um de nós? Porque muitas vezes você se considera tão pequenininho, tão pequeno. Você fala: mas eu sou tão pequeno, como que eu vou enfrentar tantas dificuldades das mais variadas? O grão de mostarda enfrenta.
enfrenta e se torna uma grande árvore. Então você mesmo sendo pequenininho, você pode, tem a capacidade, se tão somente acreditar que você pode chegar lá em cima, você pode chegar e chegará se você tão somente acreditar. Aqui está a magnificência da fé, aqui está a grandeza da fé, as maravilhas do que a fé faz no coração daquele que simplesmente crê. Não importa se hoje você é pequeno, não importa se hoje a pessoa é pequenininha, se considera tão pequena, se tão somente crer, e se sua fé for como o grão de mostarda, então você chegará ao topo, você crescerá, você se agigantará, você superará a si mesmo. É esse um dos ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos passa aqui através desta passagem, e eu estou passando para você aqui. Então creia no teu potencial. Creia, tão somente guarde a fé. Não deixe que o pessimismo entre, domine a tua mente, o teu coração. Creia, se tão somente ter uma fé do tamanho não, como um grão de mostarda, ou seja, algo consistente, determinado, pequeno, mas determinado, será o suficiente para você vencer, porque tudo é possível ao que crê. Fique com Deus, que essa palavra venha edificar muito grandemente a tua vida.